Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Queria fazer uma pergunta, na verdade vai levar uma reflexão aí para vocês, principalmente se você ainda trabalha como CLT, né? Se você trabalha como empregado ou como empregada de alguma empresa e está percebendo que você está cada vez mais cansado, está cada vez mais ansioso, sua saúde mental parece que está indo para as cucuias. Queria compartilhar uma notícia que eu estava vendo aqui com vocês, saiu aqui no Portal do Terra. Vou ler rapidinho aqui para vocês entenderem sobre o que é o conteúdo que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Saúde mental no trabalho, dá uma olhada. Como equilibrar produtividade e bem-estar. Eu não quero entrar muito no mérito aqui, né? A colunista aqui, a Marina Costa Silveira, que escreveu, né? Essa coluna foi bem recente, foi agora dia 23 de maio, agora desse ano. Ela dá algumas dicas de como você pode superar essa ideia de burnout, parece esse cansaço excessivo que grande parte das pessoas que trabalham ainda, né, como CLT, eles estão vivendo. Vocês vão perceber aqui eu vou compartilhar alguns dados aqui com vocês também, que isso tem se tornado praticamente uma epidemia. A gente está cada vez mais insatisfeita com o trabalho que eles estão fazendo e tem muita gente pirando na batatinha por conta disso. Vou ler rapidinho aqui para você. É o seguinte. Vamos lá. Nos últimos anos, a saúde mental dos trabalhadores se tornou uma pauta urgente no ambiente de trabalho. Beleza, eu concordo. No último ano, quer dizer, no ano de 2024, o Ministério da Previdência Social registrou quase 500 mil de afastamentos resultados da crise de saúde mental vivida pelo Brasil. É o maior número em 10 anos. Ela vai falar que ela reúne algumas dicas aqui para equilibrar a produtividade, né? Eu acho isso meio que balela. Que a melhor coisa que você pode fazer, né, para a sua saúde mental é você não deixar de ser CLT. Eu não quero dizer aqui para você que se você tem algum emprego, você tem que jogar tudo para cima, viver o seu sonho, né? Eu nunca fui muito adepto dessa ideia, né, de a gente, sei lá, dar um 180 assim na nossa vida, a não ser que você realmente esteja com grandes problemas. Eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão e ter muito cuidado com as coisas que eu compartilho aqui com vocês. E eu sempre falo de coração aberto aqui, de muita sinceridade das coisas que eu recomendo, assim, porque eu vi na minha vida e eu quero passar para vocês. Eu não tenho dúvida que a melhor maneira de você se sentir uma pessoa mais plena, uma pessoa muito mais realizada, uma pessoa que sabe que tem orgulho do que você está fazendo, se você empreender. Se você tiver o seu próprio negócio, se você, enfim, fizer as coisas da sua maneira. Existem maneiras muito certeiras de você fazer isso, principalmente se você utilizar o marketing digital para poder fazer isso. Depois eu vou dar algumas ideias aqui que vocês podem fazer, tá? Mas vocês podem fazer isso enquanto vocês ainda estão, né, no regime de CLT. Tem muita gente que faz isso e empreende enquanto ainda, né, tem os seus próprios empregos e tal, né? O que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Eu notei algumas coisas aqui enquanto eu estava lendo, né, um artigo e tal, que eu queria fazer esse conteúdo. Primeiro, só para vocês entenderem, 86% dos brasileiros já relataram sofrer com algum tipo de problema de saúde mental no trabalho. Então, por conta das grandes jornadas que as pessoas fazem, são chefes que são tóxicos, colegas de trabalho que são, né, um pé no saco, tem que ficar pegando ônibus, ficar pegando condução, chega no final do mês, sente que você não é tão valorizado, não tão valorizado pelas coisas que você faz, parece que você poderia dar mais, mas não adianta, né? Se você trabalhar mais, você não é mais bem remunerado por isso, a não ser que você ganhe comissões e tal, mas isso é uma outra coisa. Mas eu acho que um dos problemas disso, né, de você ser CLT é isso, você tem um teto ali de ganho das coisas que você pode fazer. Quando você tem o seu próprio negócio, quando você empreende, apesar das pessoas acreditarem que você tem uma certa insegurança, que você não sabe o que vai acontecer, se não vender, e se não tiver cliente, como vai fazer, se houver crise e tal, mas eu acho que uma das grandes inseguranças que você poderia ter é achar que a única solução para você é continuar sendo CLT. Grande parte das pessoas que se apegam a essa ideia acabam se arrependendo depois, porque elas percebem que elas são simplesmente descartadas. Isso já aconteceu com você, mas com certeza você conhece muitas pessoas que acreditaram que elas iam ficar no emprego, sei lá, durante muitos anos, e acontece qualquer coisa,
sei lá, uma puxada de tapete, ou sei lá, o primo do gerente acaba sendo promovido, a pessoa nem tem tanto talento como você, a gente sabe que existe muito dessas coisas. Então é complicado. Eu sempre vou recomendar, mesmo que você tenha algum tipo de é empregado, alguma coisa, você faz alguma atividade, né, como CLT, eu vou recomendar que você empreenda com toda certeza. E eu notei aqui a respeito do impacto que isso causa, né, na nossa vida. Eu vejo as pessoas, né, compartilhando, né? Primeiro, como eu já falei, ter essa rotina estressante de ter que acordar, né, todos os dias naquele horário, principalmente para quem mora em cidade grande, né? Se você atrasa 5 minutos, você já sabe que você vai ter grandes problemas, você vai pegar um monte de congestionamento, né? São Paulo isso é muito comum, né, em grandes cidades também. E sabe, tem gente que demora 2 horas para chegar no local de trabalho, aí almoça na empresa, ou come qualquer coisa no meio do caminho, e fica até, sei lá, 6 horas, 7 horas da noite, dependendo da política da empresa, que às vezes, sabe, força você a fazer isso. Chega em casa cansado, vai lá põe uma série na Netflix para assistir, janta, come qualquer coisa, simplesmente para desabar na cama, para no outro dia continuar fazendo a mesma coisa. E as pessoas chamam isso de vida. As pessoas dizem que você tem que ficar contente para você ter pelo menos você ter um emprego, né? Grande parte, tem muita gente aí que não tem esse privilégio, né, de ser empregado. E, de novo, aqui, eu acho que a gente tem que ser muito pé no chão, mas a gente não pode romantizar uma vida que, para mim, é uma vida de quase que um regime de escravidão. É claro que você tem que pagar as suas contas, é claro que existem boletos que vão vencer, você tem escola dos teus filhos, você tem aluguel, você tem uma série de coisas que você tem que, né, que você tem que honrar. Mas você pode fazer isso juntamente com alguma atividade que vai te dar um retorno muito maior do que você está fazendo e vai te dar uma sensação de completude muito maior também. É isso que a gente vê nas pessoas que normalmente empreendem. Eu não quero também romantizar ao extremo a questão de empreendedorismo, que assim que você começar a empreender, você não vai ter estresse, vai ser as mil maravilhas, você vai ficar numa praia, numa rede, tomando água de coco. Você não vê muito isso acontecendo. Só que é bizarro, porque quando você está trabalhando uma coisa que é sua, quando você está trabalhando num projeto que é seu, você pode trabalhar 10, 12 horas no dia. Tudo bem, você vai cansar, você vai, né, tem às vezes cliente chato para atender, mas é uma sensação muito maior, porque você está construindo uma coisa para você está construindo uma coisa para sua família, você não está construindo uma coisa para a vida das outras pessoas, você não está construindo uma coisa para a vida do teu chefe, né? Isso pega muito, né? Eu acho que se você puder escolher entre as duas coisas, eu acho que você tem que escolher construir a sua própria vida, construir o seu próprio império, fazer as coisas do teu jeito, para no final da vida você não se arrepender das escolhas que você fez. Tem vários relatos de pessoas, né, que no leito de morte, ou que estão com alguma doença, alguma coisa, ou porque já estão bem velhinhas mesmo, a questão do arrependimento de não fazer as coisas é muito maior do que o arrependimento de ter feito as coisas e não ter conseguido. Isso aí é recorrente, isso, a gente vê muito isso. Então, se você tiver que fazer, se você quiser arriscar num bom sentido aqui, né? Não fazer as coisas na loucura, fazer as coisas de maneira que tem que ser, né? Eu recomendo muito que você faça isso. Inclusive, se você já dar um parênteses aqui, se você tem interesse, né, em começar o seu próprio negócio, né, na internet, fazer uma coisa que te dê realmente, sabe, você tem um orgulho do que você vai fazer, aprender né, criar uma marca pessoal forte na internet, criar produtos que as pessoas realmente se interessem, você pode transformar a vida das pessoas, independente do nicho que você quer empreender. Se você tem interesse, aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link para você assistir uma aula gratuita, sabe? Totalmente de grátis mesmo para você assistir. A aula tem mais de 40 minutos, onde eu mostro passo a passo qual que é o melhor modelo de negócio que eu e a Rita a gente recomenda aqui para os nossos alunos, nossos mentorados, e que eu realmente recomendo que você faça também. E se você quiser, você pode se inscrever também gratuitamente na nossa lista para receber as nossas lições, tá? Também vai estar no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, beleza? Esse é o interesse seu, né, de deixar, não agora, né, mas sei lá, algum dia deixar de ser CLT, deixar essa loucura, né, de lado e começar a empreender na sua própria vida.
Queria falar para você entender que não é fácil você empreender, mas é totalmente possível. Se você, é o que eu já disse, eu não queria dar uma ideia aqui de romantizar o empreendedorismo, de que seja, a hora que você começar a empreender vai ser as mil maravilhas. Então, para você empreender, eu anotei aqui para você não ter essa falsa sensação de que eu estou prometendo alguma coisa para você que não é a realidade. Você precisa de muita disciplina. Se você é uma pessoa disciplinada, sabe, você vai conseguir ter resultado com certeza. Se você não é, você precisa adquirir disciplina. Você precisa de autoconhecimento. Essa é uma das coisas que eu anotei aqui, porque realmente, se você não tem autoconhecimento, se você não procura se aperfeiçoar, se você não procura entender como é que funcionam todas essas coisas, o teu resultado, o que você acha que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Você precisa buscar conhecimento para você aprender realmente o que você tem que fazer. Muito estudo, que tem a ver com autoconhecimento, obviamente, mas estudar o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas de sucesso estão fazendo, na verdade. Eu sempre digo aqui, como é que a gente vai saber se o que a pessoa está falando? Hoje em dia a gente tem muitos influencers na internet, né? Como é que a gente sabe se a pessoa realmente é real ou não? Você vê pelos frutos, você vê pelos resultados, você vê pela bagagem que a pessoa tem. Não vai acreditando simplesmente, né, no que as pessoas estão dizendo, simplesmente porque elas estão falando, porque as pessoas podem falar o que elas quiserem. Então precisa estudar muito o que está acontecendo, o que está funcionando. E precisa de tempo, você tem que ter tempo para você construir o seu negócio, você tem que ter tempo para você entender o que é que está funcionando. Você vai errar bastante, vai bater bastante a cabeça, né, mas com certeza, né, você vai chegar no final desse processo e entender que valeu muito a pena. Né? Você não é mais um na multidão, você realmente está fazendo a diferença, está transformando o mundo. Eu e a Rita, a gente sempre fala, né, que o empreendedorismo, né, é a alavanca que move o mundo. Né? São os empreendedores que transformam a nossa realidade, são os empreendedores que transformam tudo isso que a gente vê por aqui. E se você puder fazer isso, né, inclusive ajudando as pessoas a conseguirem ter bons resultados, a conseguirem atingir os objetivos que elas querem, melhor ainda. Então, por isso que eu vou recomendar mais uma vez, se você tem interesse, dá uma olhada, né, no link que está na descrição, no primeiro comentário fixado para você assistir a aula e também para você se inscrever lá. Então, se você está com essa síndrome, né, de burnout, está sempre cansado, está insatisfeito com a sua vida, né, comece a olhar com carinho a possibilidade de você empreender. Comece a olhar com carinho a ideia de você deixar essas algemas aí que te prendem e parar de achar, na verdade, que não tem mais jeito para você. É isso mesmo, eu consegui isso daqui, eu vou ter que ficar aqui pro resto da minha vida, não tenho solução para mim, é assim que vai ter que ser, vou morrer desse jeito, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Não. Saiba que existe uma maneira. E a internet possibilita tudo isso pra gente, né, pessoal? Sabe, há 20 anos, por exemplo, isso não era possível. Você não conseguiria fazer um vídeo desse para você não conseguiria criar produtos, por exemplo, que existe uma possibilidade gigantesca de escala se não fosse a internet. A gente estaria... Aí essa conversa nem teria muito sentido. A gente teria que se contentar realmente com um emprego ou empreender alguma coisa, né, mais... Né, de física mesmo, né, que teria várias questões de custo e tal. E hoje com a internet, né, os custos são muito, muito baixos para você começar a empreender, desde que você saiba como fazer isso da maneira correta. Então, pensa nessas coisas todas com carinho, né? Cuida aí da sua cachola, né, da sua mente, procura blindar a sua mente, né, para você não, sei lá, né, não pirar na batatinha, né, e tomar as decisões corretas que você precisa para sua vida. Beleza? Um abraço então para vocês e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.